Siena vai para o inferno? Por que o demônio quer Siena? Art é um demônio? O que é o nono círculo? Nesse vídeo você vai entender o final de Terrifier 3 e vai entender todo o significado de Terrifier 3 em detalhes. Vem comigo! Fala, Geeks! Art, o palhaço, é um demônio? Terrifier 3 confirmou que Art, Victoria e a Garota Pálida são todos seres possuídos por demônios. Cada um desses personagens começou como humano, mas em algum ponto, devido ao estado volátil ou quebrado de suas mentes e almas, tornaram-se receptáculos de entidades demoníacas. A Garota Pálida, por exemplo, é um demônio que toma a forma de uma das antigas vítimas de Art, Emily Crane. Apesar da Emily não aparecer em Terrifier 3, o demônio da Garota Pálida possuiu Victoria em Terrifier 3. A sugestão é que a Garota Pálida pode até ser uma representação do próprio Satanás, ou pelo menos um demônio muito mais poderoso que aquele que possui Art. Jonathan realmente morreu? Jonathan teve um primeiro encontro aterrorizante com Art no segundo filme. Apesar de ter sobrevivido, as cicatrizes mentais dessa experiência são profundas. Enquanto Siena está ainda mais marcada pelo trauma, Jonathan tenta seguir em frente e até começa a faculdade. Mas, quando Siena descobre que Art está de volta, ela logo percebe que o irmão está em perigo e exige que ele vá até a casa do tio. Ela pede para que o seu tio vá buscá-lo na faculdade. Mas aqui temos um detalhe importante. Durante a ligação entre Jonathan e o tio, há uma sutil corrupção no telefonema. Isso sugere que Vic e Art podem ter pegado Jonathan. Agora vem a cena que nos deixa uma dúvida sobre o destino de Jonathan. Quando Siena está presa pela dupla de vilões, eles mostram para ela uma cabeça mastigada em uma gaiola, alegando ser a prima Gabe. Só que logo fica claro que aquela não é a cabeça de Gabe, mas sim, segundo Vic, a de Jonathan. Vic coloca os óculos de Jonathan na cabeça, uma forma cruel de sugerir que ele está realmente morto. Mas será mesmo? Existe a possibilidade de que Vic esteja mentindo sobre a identidade da cabeça. Afinal, ela já mentiu antes sobre isso. Será que Jonathan está vivo ou essa é só mais uma manipulação para perturbar Siena? O fato de Vic ter os óculos de Jonathan é um sinal que ele pode estar em perigo ou, infelizmente, morto. Por que o demônio está obcecado na Siena? Art e Vic foram possuídos por demônios que se infiltraram na Terra, aproveitando-se das fraquezas humanas. Art já era um serial killer antes de ainda ser mais corrompido pelo demônio. Vic, por outro lado, era uma mulher atormentada e quebrada, que cedeu ao mal após ser consumida pelo horror de Art. Agora, essas entidades não estão contentes apenas em causar dor e morte. Elas buscam tormento e destruição no sentido mais puro e infernal possível. E é aí que Siena entra como ameaça. Assim como Art e Vic são possuídos por demônios, Siena parece ser um receptáculo de algo poderoso, talvez até angelical. Em Terrifier 3, ficamos sabendo que o pai dela a imaginava como uma guerreira anjo quando era criança. Esse personagem que ele criou para ela era alguém capaz de superar qualquer herói ou vilão, alguém com uma força imensa. E de fato, ao enfrentar Art, Siena provou estar à altura dessa visão, carregando consigo uma espada mágica e habilidades que a tornaram um verdadeiro obstáculo para o mal. Mas não é só a força física de Siena que ameaça os demônios. Há algo em seu ser puro e bom. E isso é o que mais desafia as entidades que controlam Art e Vic. Para eles, corromper alguém como Siena não seria só uma vitória qualquer. Corromper o receptáculo de um anjo seria o ápice de sua maldade. Uma conquista que traria um prazer sombrio e possivelmente até mais poder. O que aconteceu com Gabe depois que ela caiu para o inferno? Art, a Garota Pálida e até Victoria Hills foram corrompidos por demônios que os transformaram em portais vivos, capazes de atravessar do inferno para a terra. E é justamente através de um desses portais que Gabe acaba caindo. Essa queda acontece em um momento crucial, quando ela leva consigo a espada de Siena. Por essa espada carregar um simbolismo forte, ela pode ser uma peça essencial para um possível resgate da Gabe. Além disso, temos um detalhe que corrobora
no salvamento de Gabe, a promessa de Sienna de encontrar Gabe. Sabemos que Sienna já foi para o inferno antes e conseguiu voltar, uma experiência que poucos conseguem sobreviver. E se ela conseguiu fazer isso uma vez, será que poderia repetir esse feito para salvar Gabe? Talvez sim, ao menos se Gabe conseguir sair do inferno sozinha. Simbolismo religioso. Um dos símbolos mais marcantes do filme aparece no clímax, a coroa de espinhos. Quem usa é Vicky, que coloca antes de atacar Sienna. Essa referência não poderia ser mais direta. A coroa de espinhos, no contexto cristão, simboliza o sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo antes da crucificação. Ao fazer Vicky usar essa coroa e agredir Sienna, o filme sugere uma punição cruel e dolorosa, uma distorção dos eventos da crucificação. Aqui, Sienna não é apenas uma vítima qualquer, era uma mártir potencial. Alguém que, de certa forma, sofre para uma causa maior, ainda que o sentido dessa causa esteja envolto na escuridão. A brutalidade de Art não para na coroa de espinhos. Ele encena sua própria versão de crucificação com um tio decapitado de Sienna, pregando na parede uma posição que lembra fortemente a tradicional pose da cruz. Outro detalhe interessante é a árvore de Natal. Tradicionalmente, um anjo fica no topo da árvore como um símbolo de proteção, esperança e luz. Mas em Terrifier 3, Art remove o anjo e coloca, em seu lugar, a cabeça do tio de Sienna, subvertendo-se a ideia dessa entidade e transformando-a em um símbolo de corrupção. E por último, temos a espada de Sienna. No filme, essa espada parece ter um significado especial e é quase apresentado como um objeto de poder contra a arte. Aqui, a espada assume um simbolismo religioso, lembrando a arma do arcanjo Miguel. Em várias tradições religiosas, Miguel é visto como um guerreiro de Deus, sempre pronto para lutar contra o mal. A espada de Sienna pode ser interpretada como uma representação desse espírito de luta contra o mal, colocando-a como uma guerreira em uma batalha entre o bem e o mal. O nono círculo. Após uma luta sangrenta com Sienna, Art escapa e embarca em um ônibus, deixando seu sobrevivente para trás. Mas algo curioso acontece nessa cena. Uma mulher no ônibus está lendo um livro chamado The Ninth Circle, ou O Nono Círculo. Essa não é uma referência aleatória. Pelo contrário, é uma ligação direta com as origens de Art, o palhaço. Vamos voltar no tempo. Em 2008, Damien Leone, o criador da franquia, produziu um curta-metragem chamado The Night Circle. Desse curta, Art já aparecia, embora uma versão menos monstruosa do que conhecemos hoje. Mas o papel dele já era bizarro e assustador. Art era um servo de Satanás, encarregado de perseguir e capturar uma jovem para um ritual satânico. É nesse curta que ele estabelece suas raízes como uma figura diretamente ligada ao mal absoluto. Mas o que exatamente é o nono círculo? A referência vem da famosa obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, mais especificamente da parte chamada Inferno. Na história, Dante, guiado pelo poeta romano Virgílio, desce ao inferno, que é dividido em 9 círculos, cada um destinado a diferentes tipos de pecadores. E o nono círculo é o pior de todos, reservado para os traidores e onde o próprio Satanás está aprisionado, congelado e condenado eternamente. É um lugar de trevas e desespero absoluto. Essa referência a Terrifier 3 confirma ainda mais que Art e sua aliada Vicky são seres demoníacos, vindo do próprio inferno. O significado de Terrifier 3. Desde o começo, Terrifier 3 não deixa dúvidas sobre o impacto que Art teve na vida de Sienna. E não é só por causa das cicatrizes físicas que ela carrega. Logo no início do filme, vemos Gabe observando as cicatrizes no rosto de Sienna, marcas visíveis dos horrores que ela enfrentou. Mas as cicatrizes que mais pesam sobre ela não são as visíveis. Em Terrifier 2, Sienna quase foi morta, passou por momentos de terror psicológico e físico. E essas experiências deixaram marcas profundas em sua mente e alma. Além disso, Sienna ainda lida com o trauma do Croix Café. Lembra do Art Crips? O serial perturbador que Art usou para provocá-la? Pois é, essa cena foi tão impactante que ela não consegue mais encarar nem mesmo um prato de cereal no café da manhã. Outro tema importante é a culpa que Sienna carrega. Para ela,
A matança de Art naquela noite de Halloween há 5 anos foi uma experiência aterrorizante e dolorosa. Mas ela se culpa, como se de alguma forma fosse responsável pelo que aconteceu aos amigos e familiares. Esse peso emocional tão grande que ela passou por hospitais psiquiátricos e teve que se apoiar medicamentos para tentar lidar com o que sente. Esse sentimento de culpa consome diariamente. E não importa se isso faz sentido ou não. O que importa é que ela acredita que, de algum modo, poderia ter feito algo para evitar tanta dor. Acima de tudo, o arco de cena em Terrifier 3 é sobre lidar com o luto e a tristeza que a perseguem. Ela não perdoa apenas a mãe na última onda de mortes causada por Art, mas também carrega a dor de uma família que nunca superou a perda do pai. Senna revela para a tia que a morte do pai transformou completamente a mãe, que antes era uma mulher doce e amorosa. Essa é a história de Senna, o processo de lidar com a perda e a dor que assombra. E o que torna esse tema tão interessante é que, mesmo em um filme brutal e intenso como Terrifier, somos lembrados de algo universal. O luto, a perda e o poder de resiliência, que cada pessoa precisa encontrar para seguir em frente. Agora comenta, o que achou de Terrifier 3? Conseguiu ver até o final? Comente! E não vá embora antes de se inscrever. Aqui você irá entender sobre tudo que sai no multiverso da cultura pop. Sempre bem explicado e em detalhes. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!